Olá, meus amados, coisa boa é ter você aqui no canal. Hoje você vai assistir a mensagem Eu Sou, parte 2. Se não viu a parte 1, dá um pause, volta lá, assiste a parte 1 e vem aqui para aprofundar, para ver o melhor na parte 2. Mas a parte 1 também é muito importante, que essa mensagem seja uma bênção para o teu coração. Se gostar, espalhe a mensagem para abençoar outras pessoas. Clique em gostei, deixa seu like aqui e um comentário sobre o tema. Bom demais ter você aqui, shalom no seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos continuar o que começamos na semana passada. Quantos estavam aqui nesse culto da manhã na semana passada? Beleza. Quem não estava aqui e quiser entender mais profundamente o que vamos falar, por favor, assista no meu canal, ou no canal da igreja, ou no canal do Influence, essa mensagem. No meu canal o tema é Eu Sou. Na igreja e no Influence é identidade. A pergunta mais inquietante da alma humana é: quem eu sou? Ainda que você não se faça essa pergunta de maneira consciente, você faz ela no seu subconsciente o tempo todo. E nós vivemos em busca de identidade, vivemos em busca de resposta profunda para essa questão. Talvez você não se dê conta do quanto essa questão te move, mas ela te move profundamente. E, infelizmente, dependendo do parâmetro que as autoridades que estiveram sobre as nossas vidas, especialmente pai e mãe, nos deram, nós construímos identidades totalmente desconexas com aquilo que Deus tem para nós. E às vezes é preciso desconstruí-las para construir um eu sou de acordo com Cristo. A expressão eu sou assusta muita gente. Alguns pensam que a expressão eu sou traz em si arrogância, soberba, e pode trazer. Mas eu mostrei na semana passada biblicamente que nem sempre é assim. Que na verdade a expressão eu sou, quando bem usada, ela é maravilhosa, e você deve encontrar um eu sou a partir da revelação de Cristo, que espelha em você a luz que te revela, que te mostra. Lembre que nós somos como uma lua, nós somos astros opacos, somos revelados a partir da revelação da brilhante estrela da manhã, que é Jesus. Quando a luz dele vem sobre nós, então nós também brilhamos e somos revelados. De forma que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas ele também disse: vocês são luz do mundo. Então quem é a luz do mundo, nós ou Jesus? Jesus. Mas nós somos luz do mundo a partir do momento que, como lua reflete o sol, nós refletimos Jesus. Então nele nós encontramos uma identidade e podemos dizer com segurança: eu sou. Eu sou, que é a expressão mais poderosa do universo. Quando Moisés pediu a Deus seu documento de identidade, lá em Êxodo 3, perguntando a Deus: Deus, quando eu chegar lá, vão perguntar quem é o Senhor, tem tempo que ninguém ouve falar no Senhor, e o que eu vou dizer? E a resposta de Deus em Êxodo 3,14, histórica, emblemática, maravilhosa, é: diga a eles que eu sou o que sou. Diga a eles que o grande eu sou o enviou. O nome de Deus é Eu Sou. O nome que nós conhecemos hoje como Yahvé vem dessa expressão Eu Sou. E observe que é um eu sou sem definição posterior. Por quê?
Porque Deus não se limita. Quem muito se define se limita, não é verdade? Ele fala, eu sou aberto. Por quê? Porque Ele é o que Ele quiser ser. E quando Ele fala, eu sou o que sou, significa aquilo que eu faço, que eu manifesto, é um reflexo fidedigno do que eu sou. Lembre que Jesus, no Getsêmani, conversou com os guardas que iam prendê-lo. Ele disse a eles, a quem buscais? Eles ouviram a voz de Jesus, mas não aconteceu nada com eles. E quando responderam, buscamos Jesus de Nazaré, o Senhor então treplicou dizendo, eu sou. E quando o Senhor fala, eu sou, todos caem para trás. Porque quando Ele fala, eu sou, Ele acessa a sua profunda identidade. E a profunda identidade de Cristo é divina. E a sua divindade sai quando Ele fala, eu sou. E derruba as pessoas que estão ali. O Senhor, muito humilde, falava com segurança coisas maravilhosas, como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Entretanto, em Mateus 11:29, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Mas ele fala, eu sou com segurança e com firmeza. E eu quero refazer a pergunta da semana passada para a gente agora buscar de maneira prática a construção da identidade. Quem você é? O que você pode falar do fundo do seu coração, eu sou, sem elaborar muito, sem pensar muito. O que brota lá do fundo do seu coração, eu sou. Brota a sua profissão, eu sou tal coisa. Brota a sua nacionalidade, eu sou brasileiro, uma coisa que é incomum aqui para a gente, porque nós não somos muito orgulhosos da nacionalidade. Seria muito comum nos Estados Unidos, eu sou americano, eles enchem o peito para falar isso. Brota talvez a sua raça, se você for um militante das causas negras aqui em Salvador, é muito comum, eu sou negro, né? De quem é, sou negão, né? E eu acho até legal isso, eu acho bacana quando quem tem esse orgulho racial, né? Brota talvez, eu sou tal partido, quem é muito identificado com a causa partidária, né? Ou eu sou marido de fulano, pai de ciclano, eu sou mãe, olha, essa é uma das mais fortes que existem, né? Eu sou mãe, né? Eu sou pai. Mas aquilo que brota assim, você sabe, do fundo do seu coração, sem produzir, sem fabricar, sem pensar muito, o que de fato você acorda e te impulsiona. O seu poder está nesse eu sou. Porém, se esse eu sou primário, esse eu sou basilar, esse eu sou profundo, é qualquer outra coisa que não filho de Deus, que é a sua máxima identidade, eu quero te dizer que infelizmente você está perdendo muito. Porque o seu poder está limitado numa identidade muito inferior àquela que Deus quer lhe dar. Aquele que nele crê, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. E qualquer outra identidade acima dessa, infelizmente sufoca e tem que ser desconstruída. E muitas vezes parte de uma idolatria. O que é uma idolatria? É colocar qualquer referência, qualquer autoridade, qualquer propósito, qualquer coisa acima de Deus. E às vezes existem idolatrias em nosso coração que guiam a nossa identidade. Por exemplo, quantas pessoas cresceram ouvindo do pai e da mãe, se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Estude para ser alguém. Com esse conceito, pai e mãe, figura de autoridade, dizem para a criança, não existe nada mais importante na vida do que ter uma carreira, do que ter dinheiro, do que ter sucesso. E aí ele ensina desde pequeno a criança a idolatrar o sucesso, a idolatrar a carreira, a idolatrar o dinheiro. Algumas meninas ouviram na infância, isso é cada vez mais incomum, mas outras ouviram, se você não casar, você não é ninguém. Então idolatraram o casamento. Outras ouviram, se você não tiver filhos, você não é nada. E elas idolatraram os filhos. Se você não chegar em tal grau
você não é nada. Se não tiver um corpo assim, você não é ninguém. Então, a busca da identidade distorcida, muitas vezes, está numa base errada. Numa base em que você, para ter identidade, força de alma, você precisa de alguma coisa que não a referência de Deus. Pois eu digo a você que existem homens na Bíblia que não tiveram formação, que não tiveram dinheiro, que não casaram, que não tiveram filhos e não eram bonitos, entretanto, eram filhos de Deus, poderosos nessa identidade. Com isso eu não quero dizer que estudar, que casar, que ter filhos, ter sucesso, sejam coisas proibidas ou até ruins. Não, eu posso sim casar, eu posso estudar, eu posso ter filhos, eu posso empreender e prosperar, eu posso fazer 1 trilhão de coisas, mas isso ainda ficará embaixo da minha identidade. A minha identidade é maior do que tudo isso. E às vezes eu preciso desconstruir o falso para construir o verdadeiro. Eu elogiei aqui na semana passada o povo judeu, porque o segredo do povo judeu é a sua identidade de povo escolhido. Uma identidade que nem sempre eles têm consciência, mas eu expliquei aqui na semana passada que existe um inconsciente coletivo que traz a identidade mesmo para aquele que não entende a raiz dela. Por exemplo, você tem toda uma identidade baiana. Eu estava agora em Sergipe hoje de manhã, vim de Aracaju para cá, né? Vim de manhã agora de Aracaju para cá. É impressionante como você atravessa ali a linha do estado e o povo ali tem outra identidade, tem outro jeito de ser e de viver, tão perto. Então, ele não pensa nisso, mas isso vem com ele. E o povo judeu, ele tem essa identidade. Eles pensam como pessoas especiais, escolhidas por Deus. E isso faz uma diferença na força da alma que eles revelam, que eles manifestam. Elogiei isso eu acho muito bom. E Paulo e Pedro trabalham em nosso coração dizendo: olha, vocês eram antes um povo sem identidade em Deus. Não eram como Israel, mas agora vocês foram chamados para ser um povo com identidade em Deus, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, povo exclusivo, geração eleita. Ou seja, Deus quer que você se sinta um povo especial nele, aleluia. Só que, observe uma coisa, eu acho a identidade judaica um negócio top. Eu acho a identidade judaica um negócio maravilhoso, inclusive tentador. Eles são tão bem resolvidos que às vezes um crente, sem a convicção profunda do que ele é em Cristo, se sente tentado a fazer uma circuncisão e se tornar um judeu. Pastor, logo você falando isso, você que gosta tanto de judeu, eu sei separar as coisas, meu amigo. Gostar de judeu, admirar seus traços culturais é uma coisa, circuncidar é uma outra coisa. Meu coração já foi circuncidado em Cristo, está entendendo? Mas é uma identidade tentadora, muito forte, muito poderosa, que os impulsiona num nível. Se eu falasse mais de judeu aqui, você ia ficar impressionado com a força da identidade desse povo. Porém, olha como isso é, olha como em Cristo nós temos algo maior. Paulo, sem dúvida, dentre os apóstolos, era aquele que tinha uma identidade judaica mais firme e mais profunda. Entretanto, ele percebe que a sua identidade judaica era tão forte, tão orgulhosa dentro de si, que ele precisa desconstruí-la para construir uma nova identidade em Cristo. Ou seja, a coisa que ele mais se orgulha é tão forte dentro dele que vai ter que ser desconstruída. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 5 em diante: eu sou hebreu de hebreus, circuncidado no dia certinho, no 8º dia, de uma tribo boa, a tribo de Benjamim. Segundo a lei, eu era fariseu, a melhor estirpe, a melhor seita, a melhor religião,
o melhor grupo entre os judeus. Lá em Gálatas 1,14, ele fala que ele superava os colegas da idade dele no judaísmo, ele era o melhor da turma dele. Em Atos 22,3, ele fala que ele foi discípulo formado pelo melhor mestre da época, Gamaliel. Ou seja, ele era o cara no judaísmo. Porém, Paulo fala, tudo isso eu considerei cocô de gado. Imagina aí, cara. Eu era o cara. Eu tinha uma identidade poderosa. Sabe assim, quando o cara atinge o auge da carreira, do que ele mais sonha. Pense aí, um cara que passou a vida toda sonhando, por exemplo, com academicismo. Ele agora é pós-doutor, reconhecido no mundo todo. Sabe, o cara que dá palestras nas universidades, que ensina professores. Ele fala, quando eu cheguei lá, no nível mais alto, eu considerei tudo como esterco, porque eu olhei para Cristo, e nele tinha para mim uma identidade mais poderosa do que o ápice da minha carreira no judaísmo. Você entende isso, querido? Ouça isso. Talvez isso não entre em sua cabeça ainda, mas que entre até o final dessa manhã, em nome de Jesus. Por isso eu insisto, qualquer outra identidade que você carrega de maneira primaz no seu coração, que não a que o Pai lhe confere de filho de Deus, está roubando o melhor. E às vezes você está apegado a essa identidade porque ela é até boa, mas ela não é excelente como que Cristo tem para você. O que Paulo tinha era bom. Irmão, para conquistar o que Paulo conquistou, foi muito ano de tempo de estudo, de sacrifício, irmãos. Foi muito ralado. Chegar onde ele chegou, ele abre mão de tudo, porque em Cristo tem algo muito superior. E você talvez nem tenha que abrir mão, sabe? Só precisa reposicionar. Dá para continuar com sua carreira, dá para continuar com seus sonhos familiares, mas você tem que reposicionar, reconfigurar, desconstruir em teu coração. Vamos lá de maneira bem prática. Pastor, eu quero ter uma identidade firme em Jesus, porque eu sei que isso vai mudar a minha vida. Vai, gente, deixa eu falar para você. Já contei aqui minha história um pouco para vocês, né? Então, eu sempre carreguei isso. Sempre foi difícil para mim isso. Mas quando eu conheci Jesus, quando de fato eu conheci Jesus, a minha vida mudou da água para o vinho. De menino tímido, extremamente tímido, ainda sou tímido, pode não parecer, mas sou tímido ainda. Mas extremamente tímido, encabrunhado, gago, nervoso. Eu acho que eu tinha surtos psicóticos às vezes. Sem brincadeira, coisas loucas eu fazia, sabe? De repente, eu me encontrei. Eu me vi. Quando eu olhei para Ele, eu enxerguei quem eu era. E a minha vida mudou, eu passei a ter força. As pessoas ficaram impressionadas quando começaram a me ver falar, peraí, o que está acontecendo? Esse menino até ontem não falava nada, gago, não trocava 3 palavras com ninguém, está pregando aí, o que está acontecendo? É o poder da identidade que Cristo nos dá. É melhor que qualquer terapia, que qualquer remédio, que qualquer coisa. É o poder da identidade que Cristo nos dá. E como é que eu consigo ter essa identidade definida? Eu vou dizer uma coisa a você, irmão. Olha, eu tenho uma identidade em Cristo tão bem definida e tão forte de filho de Deus. Lógico que outras coisas eu estou maturando ainda, mas de filho, que é a mais importante, tão forte que às vezes eu dou risada sozinho. Geralmente quando eu estou olhando para o espelho, eu olho para o papai, esse cara é filho de Deus. Aí eu fico assim, viajando em mim mesmo, velho. Eu creio nisso tão piamente, sabe? Mas muito mesmo. Isso é muito poderoso dentro de mim. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Então, o que acontece? Ouça, estava falando o quê mesmo? A gente falando negócio? Esqueci do que eu estava falando. Sim,
Como é que eu consigo ter identidade? Lembre, identidade profunda vem de uma autoridade. Não basta eu ficar falando eu sou para mim mesmo que eu vou chegar lá. Isso não existe, isso é ilusão. Isso é uma PNL mal feita. Uma verdadeira identidade acontece a partir de uma autoridade. Uma autoridade chega para você e fala você é, e você acredita, e você passa a ser. Mas para você acreditar na autoridade, você primeiro tem que reconhecer a autoridade. É exatamente o que acontece com Pedro em Mateus 16:15, lembra comigo? Quem os homens dizem que eu sou? Pedro reconheceu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu consigo ver, não sei como, mas eu consigo ver. Há algo dentro de mim que me diz, há uma revelação nos meus olhos foram abertos para ver, aleluia, eu vejo plenamente que você é o Cristo. A primeira coisa é isso. A primeira coisa para você ter identidade em Cristo é reconhecer Cristo. Você nunca terá identidade em Cristo enquanto você não entender isso. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Quem é aquele homem que pisou em Israel há 2000 anos? Quem é esse homem? Um homem que encarnou, que nasceu de uma mulher chamada Maria. Nesse homem está tudo que você precisa reconhecer. Nele está Deus revelado. Você tem que olhar para esse homem. Então Pedro diz, tu és o Cristo. E a primeira coisa que o Senhor responde para ele é, você é abençoado, você é bem-aventurado, você é feliz, porque o Pai te revelou quem eu sou. E entendendo quem eu sou, eu digo quem você é Pedro. E eu vou te usar para edificar a minha obra, vou te dar autoridade sobre a igreja. Ou seja, quando Pedro entende quem Jesus é, na mesma hora Jesus revela quem Pedro é. Então você precisa pedir a Deus revelação profunda de quem é Jesus. Tem outra mensagem que eu preguei esses dias aqui, que é você precisa desta revelação. Está no meu canal, depois assista isso, é sobre isso aqui. Você precisa desta revelação. Beleza, você entendeu quem é Jesus? Lembre de Mateus 28:18. Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso eu faço o quê? Eu envio vocês. Ou seja, com o poder de rei legítimo sobre a humanidade, eu digo aos homens quem eles são. Beleza, pastor, eu quero isso. Mas como é que eu vejo Jesus? Como é que eu fico diante dele para que ele me dê a minha identidade? Observe o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:6. O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Ou seja, o Pai, ele ilumina por dentro o seu coração e você vê a face de Jesus. É assim que funciona. O Pai ilumina o seu coração e você vê quem é Cristo. Observe que em Hebreus 2:12 o autor fala: tenham os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador. 2:12, o autor e consumador da nossa fé. Fixe o olho nele. Mas pastor, cadê Jesus? É para olhar para a novela da Record e ficar olhando aquele ator? Cadê Jesus? Observe, lembre que o que João fala de Jesus em João 1,14, no princípio ele era a palavra, só que a palavra fez o quê? Encarnou. Então toda a palavra de Deus é a revelação de Deus, e tudo isso encarnou em Jesus. Não temos mais Jesus em carne entre nós, ele subiu e está nos céus, intercedendo por nós, mas nós temos a palavra.
E a palavra é a revelação de Jesus. Então, como é que eu vejo Jesus? Olhando, examinando, estudando, lendo, ouvindo, como você está fazendo agora, a palavra. Aí eu começo a ver quem Jesus é, especialmente, eu tenho os evangelhos, eu tenho as falas de Jesus. E em João 6,63, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, olhando para o verbo, olhando para a palavra, eu começo a ver Jesus. Essa palavra que em Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz e penetra profundamente dentro do homem. Pastor, cá entre nós, eu vou ser bem sincero, eu já li muita Bíblia, ouvi muita pregação, conheço as histórias, e eu não consigo ver, não consigo me identificar, eu tenho uma agonia, eu começo a ler, eu ligo a Netflix, para me preencher, porque sinceramente eu não consigo. Leio, ouço e não muda nada, continuo angustiado, depressivo, vazio, sem identidade, nada parece nada para mim. Observe uma coisa, as minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Aí entra o papel do Espírito Santo. Ouça uma coisa, se você tiver contato com a Bíblia só como uma literatura, só para ler, para folhear, para aprender, para estudar, para teologar, até para pregar e ensinar, sem o Espírito de Deus, não acontece nada. Porque o Espírito Santo é quem vai pegar a palavra, te revelar Jesus e revelar quem você é a partir da... Porque a palavra, ela revela quem é Jesus e quem você é. Mas é o Espírito Santo que vai confirmar isso. O Espírito Santo, ele é o confirmador da palavra. Olha o que diz em 1 João 5,6. Fala assim, ó: porque quem dá testemunho é o Espírito, e o Espírito é a verdade. Romanos 8,16. O Espírito de Deus faz o quê? Testifica com o nosso Espírito que nós somos... Espera aí, quem testifica... testemunha a favor de algo que já foi dito. A palavra entrou em seu coração, dizendo o que? Você é filho de... Peraí, gente, vamos parar aqui para a gente entender mesmo isso, para mudar a vida mesmo. Vamos lá, peraí. Quantos já ouviram em pregações, em cultos, que são filhos de Deus? Quantos já ouviram isso? Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Beleza. O Espírito pega essa afirmação que é verdadeira a partir da sua fé em Cristo, e ele testifica no seu espírito. Observe, o novo nascimento, a conversão, a identidade profunda não acontece quando você ouve, acontece quando isso aqui acontece, ó. Observe, se isso aqui não acontecer dentro de você, você não tem firmeza na sua identidade. Não basta ser convencido da filosofia. Ouça uma coisa, gente. Não basta ser convencido, você tem que viver isso aqui. Jesus disse em João 14,26: o Espírito Santo Paráclito, o auxiliar, o assistente, o consolador, vai lembrar vocês as palavras que eu disse. Ou seja, o que eu disse ganhará vida em vocês só quando vier o Espírito Santo. Ouça uma coisa, os discípulos passaram 3 anos ouvindo Jesus e não tinham identidade ainda. Isso aqui é muito forte. Tem gente que vai passar a vida vindo para a igreja e não vai ter identidade, vai ler Bíblia de cabo a rabo e não vai ter identidade nunca, viverá vazio, viverá angustiado, viverá buscando respostas existenciais e não terá. Por quê? Porque quem dá é o Espírito Santo. Quando Pedro negava Jesus, não negava só porque queria se safar da morte, não, negava porque ele tinha um problema de identidade. Você é amigo dele? Não sei. Você anda com ele? Não sei. Você sabe, ele não tinha força na alma, na sua identidade. Mas depois do Espírito Santo, o que aconteceu? Atos 2,
14, lembra disso? Pedro se levanta diante de uma multidão. O texto fala assim, ó, e os 11 atrás dele, aleluia. Agora todos fortes, firmes, pregam Jesus, assumem Jesus. Eu sou servo de Jesus, eu sou igreja de Jesus. Eu neguei dias atrás, mas agora eu assumo. O que muda a gente? Jesus tinha pregado, e os caras são fracos, mas de repente vem o Espírito Santo e confirma tudo que Jesus pregou. Vem uma voz de dentro que confirma a voz que vem de fora, e quando a voz de dentro toca na de fora, pronto. Lucas 3:22, o Pai está afirmando a identidade de Jesus de Nazaré no batismo no Jordão. E o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem minha alma tem prazer. Basta o Pai falar? Não. O texto fala que o Espírito Santo vem sobre ele. O Pai fala e o Espírito testifica. O Espírito confirma a fala. Logo depois, Satanás estava tentando Jesus na sua identidade. Se você é filho de Deus, mas já era tarde. Estava bem firmado pela palavra do Pai e pelo testemunho do Espírito Santo. Está entendendo mesmo? Tudo passou, entendi. Então eu tenho que mergulhar na palavra para ver quem é Deus, e a palavra vai começar a dizer coisas sobre mim, como por exemplo, gente, cá entre nós, você realmente crê que você é povo exclusivo de Deus? Você, não baixa a cabeça para me agradar, não. Só pense. Nem dê glória, só pense. Você crê realmente que você é sacerdote real na terra? Você se vê assim, como um sacerdote real, alguém que liga o céu com a terra? Você se vê assim? Se vê mesmo? Eu lembro quando eu tive essa experiência com Jesus que mudou a minha vida. Assim que eu fui para uma ilha orar com os irmãos, voltei dessa ilha pegando fogo. Primeiro culto dos jovens que teve, Dan viu a minha mudança, não foi, Dan? Primeiro culto dos jovens que teve, um cara endemoniou. E ninguém tinha coragem de expulsar o demônio. Eu não quero me gabar que eu tinha, não, mas ninguém tirava da minha cabeça que eu era um sacerdote do Senhor, que eu era servo de Deus. Eu peguei o endemoniado, eu tinha 15 anos, 16 anos, peguei o endemoniado, levei lá para fora, expulsei o demônio, sabe, é uma força. Eu pergunto, você se vê como alguém que liga o céu com a terra? Pois a palavra fala isso ao teu respeito. Você se vê como herdeiro de Deus em Cristo? Ou se vê como um pobrezinho? Eu sou pobre, pastor, vida dura. Vida dura, a vida é dura, meu irmão, mas você é herdeiro de Deus em Cristo. Um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você é rico na glória. Existe uma riqueza, uma herança já para essa vida espiritual e de todas as naturezas na eternidade. Amém, gente? Pedro, quando o mendigo perguntou a Pedro, estendeu a mão para Pedro e João lá em Atos 3, eles não ficaram assim: infelizmente, nós somos duros, não temos nada. Não, ele ligou para não ter dinheiro. O não ter dinheiro não abalou. Ele falou: prata e ouro eu não tenho, não. Identidade de rico eu não tenho, não. Mas eu tenho uma outra coisa. E o que eu tenho eu vou lhe dar. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho uma unção de Deus. Então agora eu lhe pergunto: a palavra faz sobre você várias afirmações. Você realmente crê nelas? Você realmente crê nelas, que você é ungido? Porque a palavra fala que você é ungido, sacerdócio real, nação santa, filho de Deus, que você tem poder na sua vida. Recebereis poder ao descer sobre vós. Sabe por que você não crê ainda? Porque ainda não houve o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Ou então houve lá atrás e ele se diluiu, porque esse testemunho tem que ser contínuo. Você tem que se encher sempre do Espírito para de novo receber o testemunho. Então você teve lá atrás uma experiência, ficou pegando fogo, esfriou e não tem mais essa convicção.
Então você precisa tê-la no seu coração. Os apóstolos, depois que tiveram, se tornaram pessoas poderosas em Cristo. Pastor, beleza, eu quero ter, como é que eu faço para ter? Observe uma coisa: o testemunho, a voz do Espírito Santo na Bíblia está sempre ligada a uma prática muito simples: a oração. A voz do Espírito Santo em nosso coração está intimamente ligada com a prática contínua, a prática devota, a prática derramada. Não é aquela oração de almoçar e de dormir, não. É o entrar em comunhão com o Pai profundamente através da oração. Esse mesmo capítulo de Romanos 8, que diz que o Espírito testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, é o capítulo também que fala, 10 versículos depois, o seguinte: se você não sabe orar como convém, não tem problema, ore, porque quando você começa a orar, o Espírito entra em ação, e Ele intercede por nós. Ele se move, sabe? Ele entra em ação. Você começa a orar e Ele começa a se mover, Ele começa a falar. Lá em Atos capítulo 13, diz o seguinte: que tinha homens de Deus em Antioquia, e orando e jejuando, o Espírito Santo falou. Como? Orando e jejuando, o Espírito Santo falou. Eu repito, orando e jejuando, o Espírito Santo falou. Separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ele dá identidade a Paulo e Barnabé, confirma em Paulo e Barnabé, mas porque houve uma palavra, houve agora oração, então vem a testificação lá dentro deles por meio do Espírito Santo. Então ouça uma coisa, meu irmão. Nós temos um grande problema moderno também, porque a igreja, ela, graças a Deus, tem crescido em intelectualidade. Isso é bom. Nós estudamos mais, pesquisamos mais, lemos mais, isso é muito bom. Só que o diabo, ele é esperto. Ele começa aos poucos a ministrar em nosso coração o seguinte: você, com o seu conhecimento, tem o que é necessário para se firmar em Deus. Essa é uma cilada, que às vezes eu também sou tentado por ela, mas é uma mentira, é um engano. Existem coisas que só o Espírito pode ministrar no meu e no seu coração. Gente, não é PNL, não é mantra, não é sei lá o que eu fico assim, eu sou isso. Eu não consigo entrar, acessar lugares da minha alma que são tão fundos que só o Espírito de Deus pode ir e mexer e mudar a identidade, mudar a chave. Só Ele ministra, só Ele comunica isso, entende? Eu estava conversando esses dias com um pastor muito intelectual. Olha que coisa legal. Um pastor muito intelectual, um cara muito estudioso, que tem feito uma pesquisa imensa sobre a igreja no Brasil. Ouça isso que é muito importante. E eu te falar isso é porque, para eu te falar isso, eu tenho que ser aqui muito, nem sei o que a palavra, mas alguma coisa. Então, ouça isso. Esse pastor é muito intelectual, muito estudioso, ensina em vários seminários de teologia. E depois de rodar todo tipo de teologia, ele falou: Diogo, sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que a riqueza espiritual, a riqueza espiritual brasileira é pentecostal. Eu olhei para ele e falei: por quê? Ele falou: meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Os intelectuais evangélicos, em sua grande maioria, são cheios de complexos e problemas de identidade. Ele falou: cara, os caras são de problemas, eles têm conflitos, se são, se não são, se creem, se não creem, cheio de altos e baixos. Meu amigo, quando você pega o pentecostal que ora, é o que ele falou, o cara tem uma força de identidade, uma convicção, uma fé de que Deus é real, de que Ele é filho de Deus, de que Ele é servo. Aquela força é mais poderosa do que qualquer teologia que possa entrar em nossa cabeça. Não tem como.
Eu conheci, Diogo, teólogos profundos, eles não têm essa convicção que aquele pentecostal analfabeto tem, cara. Quando o cara fala assim, eu vou orar, é diferente. Quando ele fala, eu vou pedir, é diferente. Não é um Deus relativo, um Deus que não, é o Pai dele, é o Deus dele, é o Deus poderoso, sabe? Então isso é como, eu não estou descartando a intelectualidade, não, pelo contrário, você tem que estudar e tem que orar, né? Só orar também sem estudar te fará ser limitado em muita coisa. Porém, ouça uma coisa, se você não se dedicar a ter um contato espiritual com Deus, a pessoa do candomblé vai ter mais identidade do que você. Sabe por quê? Porque ele vai no terreiro, vai receber um espírito, e o espírito vai comunicar no fundo da alma dele que ele é filho de alguma coisa lá, que ele tem um poder, e ninguém tira isso dele. E você, cheio de teologia, vazio, oco, fraco, sem vida. Você entende isso? Você precisa de um contato espiritual com Deus, e isso vem por meio da oração. Isso vem por meio da busca do Senhor na hora. Se você não ora, você não terá essa voz do Espírito no seu coração. Eu vou encerrar aqui por causa a gente tem batismo hoje. Eu vou lhe dar só mais um texto. Olha o que fala aqui, Atos 4:31. Os discípulos acabaram de receber Paulo e Pedro na assembleia, ou Pedro e João na assembleia, que tinham sido ameaçados pelo Sinédrio. Pedro chega e fala para eles o que aconteceu. Eles fazem uma oração fervorosa, unânimes, juntos. Olha o que acontece, ó. Tendo eles o quê? Tendo o quê, gente? Tendo o quê? Tendo orado. Tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Essas coisas, aleluia, esse tremor, esse sinal miraculoso acontece na vida de quem ora. Essas testificações sobrenaturais acontecem na vida de quem ora. Tendo orado, tremeu o lugar. Beleza. E aí o que aconteceu? Todos ficaram o quê? Peraí, essa galera não foi cheia do Espírito Santo em Atos 2? Agora, Atos 2, não foi? Desceu o Espírito Santo? Atos 4 de novo. Ou seja, você não é cheio uma vez não. Você tem que continuamente se encher do Espírito orando. Ah, porque em 2005 eu fui num evento, pastor. Meu Deus, foi fogo, eu recebi uma unção. 2005. Aqui é dias depois, viu? Máximo meses depois isso aqui. Os caras recebem e de novo, cheio de Espírito Santo. E aí o que aconteceu? E com intrepidez, ó a coragem, ó a força da identidade, com intrepidez, anunciavam a palavra. Com intrepidez pregavam. Cheios do Espírito, aleluia, receberam força e pregavam. Meu irmão, ouça uma coisa, se você se dedicar a entender o que a palavra diz de você, e orar em cima disso, o Espírito Santo começa a falar em seu coração, é verdade, é verdade. Diogo, você está lendo aí? É isso mesmo, vou te dar um sinal de que é verdade. Ah, vai ser maravilhoso. Eu vou te dar eu lembro de uma semana que eu chamo na minha vida de semana maravilhosa. Eu vou encerrar aqui. Eu chamo de semana. Eu estava começando a pregar. E Deus colocando sonhos na minha mente, mensagens, revelação. E eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? E eu tirei uma semana para ficar no quarto. Eu passei a semana no quarto. Eu quase não saía do meu quarto. Eu saía para comer e ficava no meu quarto orando. Meu amigo, aquela semana aconteceu tanto milagre, tanta coisa. Uma das mais extraordinárias que aconteceu, sabe o que foi? Um cara famoso no Brasil, que eu nem imaginava que sabia que eu existia, quanto mais que tinha meu telefone.
pegou meu telefone com meu pai, me ligou e falou assim: rapaz, Deus mandou eu te falar que Ele tem uma grande obra na sua vida. É simples, mas aquilo para um menino de 19 anos, que estava uma semana no quarto orando, pedindo ao Senhor confirmação do ministério, você não tem noção. O lugar tremeu quando eles oravam. Diga ao seu irmão assim: vai ter tremores na sua vida, meu amado. Vai ter tremores na sua vida. Vão ter, mas você precisa de uma vida de oração. Para que esse tremor? Para confirmar: eu estou com vocês. Aleluia. Eu estou com vocês. E ficaram cheios do Espírito Santo. Você entende isso? Ouça uma coisa, eu quero repetir. Eu não estou ensinando aqui mandinga, já sei então. Eu vou ficar então dizendo para mim mesmo: eu sou milionário, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou não sei o que. Testifica, Espírito Santo, testifica. Tem uma irmãzinha ali que ela testifica. Quer ver? Eu vou falar com ela com isso. Para com isso. Tudo começa por conhecer a verdade. Aí é um erro de quem ora sem discernimento. Aí é um erro de quem ora sem conhecer a palavra, é ignorância. Recebemos dele o que pedimos segundo a sua vontade. João 14, 17, Jesus fala: o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da verdade. Ele vai testificar o que é verdade, não o que é mentira, não o que você inventa. Ele vai testificar o que é verdade. Está entendendo? Tudo que for verdade, Ele vai confirmar no teu coração, e você vai se tornar um servo de Deus, cheio de confiança, um filho de Deus, cheio de força, para caminhar na vida, com graça, com alegria, com unção, com poder, porque Deus tem tudo isso para você. Manifestar na terra, servir a Ele, glorificar o nome dEle. Fique em pé comigo em nome de Jesus, de forma que você diga com confiança: eu sou o luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou a igreja vencedora de Cristo sobre a terra, eu sou o Filho de Deus.